Olá, Cassiano. Olá, amigos do canal De Carrinho. Está se aproximando a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, consequentemente a quinta rodada do Cartola FC, e nós já estamos preparando o time do canal De Carrinho, primeiramente com as minhas indicações por posição de jogador para o canal De Carrinho, para o time do canal De Carrinho, e após o Cassiano também vai estar indicando os jogadores que ele acha que vai fazer uma boa pontuação nessa rodada. Lembrando, Cassiano, que a rodada de número 5 ela não vai ser completa por ocasião da situação que enfrenta o estado do Rio Grande do Sul. Por conta disso, os times gaúchos eles não vão jogar esta rodada, pelo menos até segunda-feira. Os times do estado do Rio Grande do Sul eles estão aí com as suas atividades suspensas por hora. A exemplo do Internacional, do Grêmio de Futebol Porto Alegrense e o time de Caxias, o Juventude. Então vamos lá, para a posição de goleiro eu indico o Bento do Atlético Paranaense. Na minha indicação de escalação vai vir aí uma gama de jogadores do Atlético Paranaense, até porque o Atlético joga contra o Vasco, joga ali em Curitiba, e o Vasco não vem de uma boa retrospectiva, perdeu em casa na última rodada do Brasileirão, perdeu para o Criciúma dentro de casa, então eu não estou muito confiante no Vasco, mas estou confiante no Atlético. Então, Bento é uma boa opção para goleiro. Os meus laterais eu apostaria ali no Hugo do Botafogo, vai jogar contra o Bahia. Botafogo joga no Rio de Janeiro. Para o outra lateral, o Léo Godoy do Atlético Paranaense, pelas mesmas situações que eu falei ali quando eu indiquei o Bento. E ali nós vemos a dupla de zaga, eu indico a dupla de zaga do Atlético Paranaense também, o Kaique Rocha e o Gamarra. Para o meio de campo, Lima do Fluminense. O Lima joga contra o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro. Imagino que seja um jogo duro, um jogo páreo. O Atlético vem de uma retrospectiva muito boa, o Fluminense nem tanto, mas eu indicaria o Lima do Fluminense, até porque ele está custando aí umas boas cartoletas, então até numa questão de economia, o Lima no meio de campo. Danilo Barbosa do Botafogo e o Martinelli do Fluminense completam aqui o meio. Para o ataque eu indico o Canóbio do Atlético Paranaense, o Pedro, sempre o Pedro, atacante, né? A gente sempre espera que o Pedro faça gol, né? Deixando o clubismo de lado. Eu acredito como jogador muito do Pedro, ele é sempre um bom jogador, é um dos artilheiros da temporada do futebol brasileiro, então Pedro aí para indicação de atacante. E para finalizar o ataque, Caleri do São Paulo, joga contra o Vitória na Bahia, mas o ataque do São Paulo é sempre muito poderoso. E indicação de técnico seria o Fernando Diniz. Para o capitão do time, eu indico ali o Caleri. Essas são as minhas indicações para o time do canal De Carrinho. Agora é com você, Cassiano. Muito bem, Júnior. Vamos então a minha parte aí da escalação para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro no Cartola FC. Você teve aí a escalação do Júnior, agora vai ter a minha, e depois vamos fazer aí uma média das duas escalações e montar o nosso time para a quinta rodada. Lembrando que a quarta rodada foi uma rodada de surpresas, resultados surpreendentes. Não teve cartoleiro que foi bem na última rodada. As equipes favoritas aí acabaram tropeçando. Vamos ver nesta como vai ser. E eu já digo que é imprevisível. Muitos jogos imprevisíveis. Temos aí uma rodada diferente, em função de que vão ser apenas 7 partidas que vão contar para o Cartola, pois teremos 7 jogos neste final de semana. As equipes gaúchas não vão entrar em campo em função de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então não vamos ter Cruzeiro e Inter, Grêmio e Criciúma e nem Juventude e Atlético Goianiense. Vamos aí então escalar o meu time para a quinta rodada do Brasileirão, escalação do Cartola FC, e começo no gol. Como a rodada anterior ela não foi boa, as equipes desvalorizaram. Então esta rodada tem que ter jogadores que não tenham um valor muito alto.
E se a gente começa no gol com um valor muito alto, vai faltar lá na frente. Então a minha escolha é por um valor acessível, por um bom goleiro que esteja em um bom momento e que tenha um jogo em que ele possa trabalhar, mas se sair bem. Então eu escolho o goleiro Rafael do São Paulo, que vai enfrentar o Vitória em Salvador. Os meus laterais, eles são 2 jogadores que possuem valores acessíveis, principalmente do Atlético do Paraná, que é o Léo Godoy, e que está em um bom momento. O Atlético do Paraná tem um jogo em casa contra o Vasco, e no outro lado o Juninho Capixaba, que quando vai bem, vai muito bem, faz gol, dá passe. O Bragantino recebe o Flamengo. Penso que o Bragantino pode surpreender o Flamengo, que não vive o seu melhor momento. Não tem, por exemplo, a Arrascaeta. Então, os meus laterais são Léo Godoy e Juninho Capixaba. Para a zaga, minhas apostas são o Kaique Rocha do Atlético do Paraná, mantendo aí uma parte do sistema defensivo sendo do Furacão. Léo Godoy já é o lateral. E o outro zagueiro, Gustavo Gomes, talvez aí o melhor zagueiro presente em atualidade no futebol brasileiro. Não valorizou na última rodada, é uma boa presença ofensiva na área e atrás ele segura as pontas. Portanto, Gustavo Gomes e Kaique Rocha, os zagueiros. Os meus meias tem Zaratio, valor acessível. O Atlético Mineiro vive um grande momento. Tem Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, um jogo difícil para o Galo, mas eu penso que pode ser lá e cá em termos de gols, de ofensividade. Também tem o Garro, um bom meia que o Corinthians possui. O Corinthians recebe o Fortaleza em casa. O Corinthians deu uma reagida contra o Fluminense, também venceu o América de Natal. Vive um bom momento, o Garro é bom jogador, valor acessível também e possibilidade de valorizar. E o Tassiano, que é o grande jogador do Bahia. O Bahia tem um compromisso contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Para mim é um jogo parelho, igual a Fluminense e Atlético Mineiro em equilíbrio entre as equipes. Então eu penso que Bahia e Botafogo no Rio podem trocar golpes e o Tassiano pode ser uma grande válvula para o Bahia. Então eu chego ao meu trio de ataque, que nesta linha de pensamento de Botafogo e Bahia tem o Júnior Santos. Está na hora de voltar a fazer gols, não foi bem na última rodada. Eu coloco ele inclusive como capitão em uma rodada de tantas dúvidas, de incertezas do que pode acontecer. Júnior Santos, Estevão, menino de 16 anos do Palmeiras, que vive grande momento. O Palmeiras pega o Vitória em Salvador, também valor baixinho, pode valorizar muito. E o Canóbio, bom atacante do Atlético do Paraná, goleador, e o Furacão recebe o Vasco. Portanto, os meias, Tassiano, Garro e Zaratio. Ataque, Estevão, Júnior Santos e Canóbio é o meu time. E para este time falta um treinador. E o treinador, já que a minha base desta rodada é o Atlético do Paraná, é o Cuca. Portanto, temos Kaique Rocha, Léo Godoy, Canóbio e Cuca, 4 representantes do Furacão contra o Vasco. Será que vai dar bom? Portanto, meu time ficaria Rafael, Léo Godoy, Kaique Rocha, Gustavo Gomes e Juninho Capixaba, Zaratio, Garro, Tassiano, Canóbio, Júnior Santos de capitão, Estevão, técnico, Cuca. Aí temos o time do Júnior de Moraes, a escalação do Júnior, a minha escalação, e em seguida vai rodar aí na sua tela a escalação do De Carrinho, que é as forças equiparadas e a média do time do Júnior, do meu time. E aí você terá o time do De Carrinho que está aparecendo na tela neste momento. E assim encerramos as dicas da quinta rodada. Tomara que o desempenho seja melhor que a quarta, gente, porque a quarta não foi fácil. Até a próxima com mais dicas e um grande abraço muito afetuoso a todo mundo que é aqui do Rio Grande do Sul
e que está passando por momentos tão complicados, mas em seguidinha as coisas estarão melhores. Até a próxima!